Bem-vindos ao mais artisticamente divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e nós vamos falar deste livro. Vocês podem ver aqui que tá cheio de marcaçõezinhas porque realmente é um livro muito legal e eu marquei muitas coisas. Então tá aí um dos motivos pelos quais eu tô trazendo aqui pra vocês. É um livro muito interessante. Apesar de bem fininho, ele tem muita informação legal para quem quer saber mais, justamente como diz o título, sobre arte religiosa no Brasil na época que ainda era colônia de Portugal, Brasil colonial. Então isso vai ajudar muito a gente a entender muitas obras do período barroco, do período rococó e até um pouco além, mas principalmente desses períodos, porque primeiro que a escritora desse livro, né, que é uma pessoa bastante conceituada, isso já é importante a gente saber, então a Adalgisa Arantes Campos, ela é professora doutora e é uma pesquisadora e ela já pesquisou muito sobre o período barroco, então, né, vai ter muito disso aqui. E é uma parte muito importante da arte sacra brasileira, da arte religiosa brasileira. No período barroco, a maior parte das obras no Brasil eram obras religiosas. Então, na arquitetura, a gente ainda tem obras né, que não são só igrejas, que podem ser, sei lá, um prédio do governo, por exemplo. Mas a gente tem muitas igrejas, então a arte religiosa era muito importante nesse período. A gente tem muita arquitetura, muita pintura, muita escultura, então é uma parte muito importante da arte que se fazia aí no Brasil colonial. E através desse livro a gente vai entender várias coisas importantes. Então, por exemplo, você pode, às vezes, né, sei lá, você visitou uma igreja aí em Minas Gerais, Ouro Preto, tem um monte de igrejas barrocas e rococó, ou então no Nordeste, em Salvador, por exemplo, você pode ver que tem, por exemplo, uma igreja da Ordem Terceira de São Francisco. E daí tem também uma igreja de São Francisco. Aí você fala, pera, o que é uma ordem terceira? O que é este negócio? Então, o legal desse livro é que vai te explicar um monte de coisas desse universo da época. Então, as ordens terceiras, no caso, eram algumas irmandades religiosas, mas de laicos. Então, não era um grupo formado por padres, por monges. Era um grupo formado por pessoas comuns, mas aí em volta de um objetivo religioso, e construía-se muitas igrejas, patrocinava-se muito arte. Então, por exemplo, você descobre o que é isso. Então, você consegue entender melhor um pouco das manifestações artísticas dessa época, um pouco de como funcionava tudo isso e tal. E como eu disse pra vocês, é um livro bastante fininho, mas que tem um monte de informações interessantes, de forma bastante sucinta. Alguns termos também de história da arte, ele explica o que é, caso a pessoa não saiba. Ele tem também aqui no final um pequeno glossário, então explicando o que são algumas palavras que aparecem aí no livro, palavras ligadas à história da arte, palavras ligadas à teologia, né, a religião e tal. Então, para que realmente as pessoas que não são especialistas em arte, não são especialistas em religião, em teologia, consigam realmente entender o que é tudo isso. Então, tanto se você se interessa pelo período, mesmo se você é uma pessoa religiosa, então que quer entender mais da arte religiosa, ou então se você visitou ou vai visitar algum lugar aí no Brasil que tem muito dessas manifestações, então lá no Nordeste, no Rio de Janeiro, em Minas. Então é muito legal porque você consegue entender muito do contexto e do que é tudo isso, do que são essas imagens. E o livro ele é ilustrado, a gente tem tanto imagens em branco e preto, várias imagens em branco e preto, mas também no final do livro tem imagens coloridas. Então, por exemplo, aqui, algumas imagens coloridas num tipo de papel diferente. Então, em alguns momentos ali no livro, ele fala, olha, tal imagem número tal, e daí você procura aqui no final e olha e tal. Então, é um livro muito interessante para quem tá aprendendo aí história da arte de maneira geral, para quem se interessa por religião, para quem se interessa por história, porque se entende muita coisa do período, para quem se interessa, né, Brasil colonial, e como eu falei, para quem se interessa também sobre arte barroca,
sobretudo, né, a arte rococó também, e quem vai visitar ou já visitou algum desses locais que tem muito dessas manifestações artísticas aqui no Brasil. Então você consegue entender melhor o que é tudo isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desta dica de leitura. Já tô preparando várias outras para este ano, e se tiverem mais livros sobre os quais vocês gostariam que eu falasse aqui, deixem aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!